Alô, planeta Terra, alô, Brasil, jogando conversa dentro, ano 2, nessa quinta-feira, e eu tô sem folhinha, dia 13, quinta-feira 13, um dia antes da sexta-feira 13. Então, gente, mais um andar na nossa jornada dos chakras. A gente começou lá do primeiro andar com o Muladhara, com o elemento terra. Falamos do medo, falamos do se alimentar, né? Esse tripé é tão importante em toda entidade viva, né? Que é se alimentar, reproduzir e se defender. Então, o primeiro chakra vai falar de se alimentar e vai falar também de desalimentar, porque o ânus, né, cocô, tem a ver com o primeiro chakra, porque é o que a gente devolve para a Terra ao longo da vida, do que a gente ingere que vem da Terra. Xixi e cocô, número 1 e número 2. Então, o primeiro chakra vai falar muito disso, essa qualidade. Vê o aspecto simbólico disso, que interessante, né? Com que qualidade você devolve o que você ingere, e eu não estou falando só de comida. O segundo chakra falou do elemento água, que é o Swadhisthana, falou de sexualidade, falou de fluir, de não estagnar, de flexibilidade, de adaptação. O terceiro chakra é, como eu tenho falado bastante, a interface entre o nível animal do homem e o nível humano do ser humano, né? Parar de falar essa... Eu estou me educando para parar de chamar ser humano de homem, né? Que coisa... Isso é machismo estrutural, né? Não é homem, é ser humano, né? Que engloba homem, mulher e todas as raças e todos os povos, né? Ser humano. E o terceiro chakra, ele vai falar da casa do ego, né? É onde se estrutura a identidade, do ego ainda em estado bruto. Por isso que eu tenho falado, né? Nos animais, os 3 chakras básicos estão mais funcionantes, né? Porque os animais estão mais vinculados com essas funções bem telúricas, né? De se alimentar, reproduzir e se defender. O terceiro chakra, que é o elemento fogo, também vai falar da casa das emoções. Então, no terceiro chakra, que se constrói, né, que se estabelecem, se manifestam as emoções, mas também ainda em estado bruto. Então, no primeiro chakra, a gente vai ter um medo como a emoção em desequilíbrio. No segundo chakra, estagnação, questões com sexualidade. No terceiro chakra, a raiva é a emoção em desequilíbrio mais característica. E aí a gente faz um upgrade para o quarto chakra. E no dia do terceiro chakra eu falei muito do ganha-perde, do ganha-ganha, né? Quem perdeu os chakras anteriores, eles estão todos gravados aqui no meu perfil no Instagram. Eles estão no meu canal de vídeos no YouTube e no meu canal de podcasts no Spotify e na Apple também. No quarto chakra, aquelas emoções em estado bruto, elas elas evoluem, né, para afeto, sentimento, amor. E amor dentro de um espectro muito amplo, que vai desde o amor mais apegado, mais egoísta, até o amor incondicional. Enquanto no primeiro chakra a gente tem pés, pernas e ânus, no segundo chakra, como expressão física, né? No segundo chakra a gente tem, no primeiro chakra a gente tem as glândulas suprarrenais, como, né, eu falei para vocês que as glândulas e os plexos nervosos são considerados no yoga a interface entre o mundo físico e o mundo energético, e os chakras
tem muito a ver com essa interface também. O segundo chakra tem a ver com pelve, bacia, coluna lombar, né? Abdômen. O terceiro chakra vai falar de plexo solar e vai falar da coluna dorsal. Também o quarto chakra vai falar da coluna dorsal, vai falar de pulmões e de coração. Então o quarto chakra vai gerenciar toda a função cardiorrespiratória e tem a ver com a glândula timo, que é uma glândula que tem por trás do externo e que mais ou menos na nossa adolescência o timo fica meio fraquinho, meio que diminui muito o funcionamento dele, e o timo está muito relacionado com o sistema imunológico. O quarto chakra também vai falar de mãos e braços e vai falar de dar e receber. Eu falei bastante semana passada disso, né? De como a gente se implica, como a cultura entrou de uma forma ruim e instalou crenças que não são legais, né? Dar não é mais nobre do que receber. De graça não é mais nobre do que cobrado. Fazer pelo outro não é mais nobre do que fazer por si. Dar o que falta não é mais nobre do que dar o que sobra. Porque o universo inteiro é na mão dupla. Então, quando você dá mais do que recebe, o sistema descompensa. Quando você recebe mais do que dá também, e por aí vai. Então, a gente passa pela vida, né, como se a gente passasse pela vida com as mãos aqui, fazendo esse movimento, né, essa dinâmica, essa logística do dar e do receber tudo, desde o nível físico aos níveis mais subjetivos e sutis. Quando a gente chega no quinto chakra, assim como o terceiro chakra era a interface entre a dimensão humana, animal e a dimensão humana do homem, esse chakra da garganta, ele vai fazer uma interface entre o nível humano e o nível, vamos chamar de divino do ser humano, transpessoal do ser humano, né? Universal do ser humano. Então esse chakra vai fazer essa interface. Esse chakra também vai fazer uma interface interessante entre sentir e pensar. Então aqui é um pouco aquela passagem estreita que Jesus falava, né? Aqui é a funila, é o gargalo da ampulheta. Lembra de ampulheta? Que se media tempo antigamente, botava um monte de areia em cima e tinha um gargalinho que ia determinar a quantidade de areia que caía. Então aqui é o gargalo da ampulheta, que vai fazer essa interface entre o nível pessoal e o nível transpessoal do ser humano, entre sentir e pensar, e vai trazer uma pergunta fundamental. O que é que você fez daquela potência, daquela libido, daquela Shakti, daquele conatus que você recebeu no segundo chakra? É no segundo chakra que a gente recebe da vida, da criação, do universo, de Deus, como você quiser conceituar, a energia, a potência que vai facultar que a gente possa reproduzir um outro ser humano, se a gente quiser, e reproduzir uma ópera. Todo mundo veio para cá com talento, com vocações, com capacidades, com potencialidades, né? Infelizmente, a gente não vive num sistema sociopolítico e econômico que proporciona oportunidades para que todo mundo pudesse sobreviver, né? Ganhar o seu sustento dos seus talentos, né? Para que as pessoas não precisassem arrumar um emprego qualquer, como milhões de pessoas fazem, né? Arruma um emprego qualquer para poder sobreviver. Porque o sistema, né, o grande sistema, não privilegia, dá oportunidades amplas, profundas,
potentes, para que todo mundo seja potente. E aí, gente, eu me lembro sempre, né? Eu não tenho como me desvincular dessa ideia que o Dr. Reich, quando ele dizia que a nenhum sistema, seja ele religioso, sociopolítico, econômico, a nenhum sistema interessa um homem potente, um ser humano potente. Porque um ser humano potente ninguém controla nem manipula. Então, alguém que seja culto, tenha massa crítica, seja educado, tenha inteligência desenvolvida, tenha saúde, potência física, capacidade, né? Saúde mental. Um ser humano desse não interessa para ninguém, porque ninguém consegue controlar, ninguém consegue dominar um ser humano desse. Então, a impressão que eu fico tendo, e eu tenho falado sempre isso, pode ser que eu mude de opinião algum dia, mas ao longo desses 50 anos que eu venho lendo, a impressão que eu tenho quando eu vejo a forma como a educação foi estruturada na escola, como as religiões foram estruturadas, a influência, a forma como as religiões influenciam na sociedade, como as estruturas sociopolíticas e econômicas foram desenvolvidas, a impressão que me dá é que foi tudo deliberadamente desenvolvido para manter um ser humano pouco potente, para manter um ser humano subdimensionado, subutilizado. E eu me lembro, assim, como eu já sofria quando eu era adolescente. Eu venho de uma adolescência na zona sul do Rio de Janeiro, a família de classe média, e quantas vezes eu vi isso já chegando naquela pós-adolescência, né, que você se forma na faculdade, aí já tem o primeiro emprego, aí já tem uma relação afetiva que tem uma cara de que vai rolar um casamento, né? Quando a vida convoca, né, para sobreviver, para se bancar, né, para ser cidadão. E você vê, por exemplo, como eu vi várias vezes, amigos artistas, atores talentosos, músicos talentosos, né, terem que trabalhar num banco ou fazer prova para serviço público, porque não conseguiu viver da sua vocação. Nada contra banco nem serviço público. Mas eu acho que dificilmente alguém nasceu com vocação para trabalhar em banco ou para trabalhar em serviço público, né? Com raras exceções, talvez médicos, né? Mas, via de regra, você ficar a vida inteira numa repartição pública, no escritório, não sei se alguém nasceu com vocação para isso, né? Então, esse chakra vai cobrar, né? O que você fez daquela libido que você recebeu para poder expressar aquele potencial que você recebeu? Vou chamar de recebeu, tá? É claro que isso vem de muitos lugares, né? A gente, quando nasce aqui, a gente traz material de vidas passadas, material das nossas gerações passadas, material genético, material morfogenético, epigenético, e por aí vai. É muito complexo o ser humano. Mas a gente nasce com talento, a gente nasce com capacidade, a gente nasce com vocação, com paixão. Todo ser humano deveria poder ter capacidade, não é capacidade, é oportunidade de fazer da sua paixão a sua sobrevivência, de você ter orgulho de poder ser bem-sucedido financeiramente, ser bem-sucedido existencialmente, psicologicamente, emocionalmente, né? A partir da expressão da tua verdade, a expressão da tua potência, a expressão do teu talento, da tua vocação. É claro, dá para ficar rico tecnicamente? Dá. Dá para você esquecer o seu talento, sua paixão, sua vocação e ter uma vida
bem-sucedida financeiramente? Dá, claro que dá. Claro que dá. Está cheio de rico infeliz. Né? O consumo de tarja preta nas altas esferas econômicas é enorme, de drogas também. Né? Quer dizer, o fato de ter conseguido angariar volume de dinheiro ao longo da vida está longe de representar expressão de paixão, de potência, de talento. Claro, tem gente que a paixão, a potência, a vocação, o talento é ser comerciante, é ser gente ligada em mercado financeiro. Também tem. Nem todo mundo que está nesse tipo de trabalho está porque rolou aquele trampo para poder ganhar dinheiro. Né? Tem gente com talento e vocação para quase qualquer coisa. Né? Eu tenho aqui uma crença que tem algumas profissões que ninguém nasceu com vocação para isso. Eu não acho que uma pessoa tenha vocação para ser lixeiro, para ser empregada doméstica, né? Para ser atendente de balcão, de padaria ou de farmácia. Eu não estou julgando isso dizendo que isso é menor, tá? Eu tenho um olhar meio anarquista para a vida. Para mim, o lixeiro é tão importante quanto o médico. Porque um médico sem o lixeiro não é ninguém. O lixeiro sem o médico também não. Então, esse tipo de hierarquização social realmente não entra muito na minha história. Eu não estou vendo por esse prisma. Eu estou vendo pelo prisma de vocação. Não é de importância social, de jeito nenhum. Né? Eu tenho uma funcionária doméstica que a gente respeita, ama de paixão, uma pessoa importantíssima na nossa vida, né? Eu dou muito valor ao trabalho dela, a gente remunera, faz tudo da melhor forma que a gente pode fazer, porque a gente realmente tem muito carinho, inclusive a gente estimula que ela estude, né, como ela está estudando, e deixa de ser funcionária doméstica para viver uma paixão, cara. Ninguém tem paixão por isso. Pode ser até que tenha, né? Pode ser até que tenha gente que tem vocação para ser atendente de loja, para ser lixeiro, né? Para ser faxineiro de empresa. Pode ser, mas não é a maioria. Né? Eu acho que isso é uma sociedade, né, que para mim é deliberado. Né? Por que nunca resolveram saúde e educação? Você lembra quando teve Copa do Mundo, Olimpíada, Jogos Pan-Americanos? O dinheiro apareceu a rodo. Fizeram trocentas obras superfaturadas, com material vagabundo, a maior parte delas já virando ruína, subutilizadas. Imagina esse dinheiro todo dessas 3 competições aplicadas em saúde e educação. Isso eu aprendi no tempo da ditadura, gente, quando era adolescente. Eu acredito até hoje que ao sistema não interessa. O capitalismo... Isso não é propaganda comunista, não, tá? É aula de geografia. Eu aprendi pirâmide social na aula de geografia. E o capitalismo se estrutura nessa forma de pirâmide social. Né? Lá em cima, na cúpula, tem pouca gente detendo a maior parte do poder e do dinheiro. Na base tem a maior parte de gente sendo mantida lá embaixo, porque sem essa gente não tem gente lá em cima, e uma classe média que é a maioria no meio, que é a maioria não, mas que está ali no meio, como uma grande parte da população. Oscilando ali, né? Não querendo ser a base, querendo ser o topo, mas não podendo ser o topo, e fica essa dinâmica social, que é o ganha-perde. Eu falei nisso quando eu falei do chakra, do terceiro chakra, do ganha-perde. O capitalismo se constrói em cima do ganha-perde. Para eu ganhar, alguém tem que perder. Ou outros seres humanos, ou a natureza. Você conhece alguém rico, que ficou rico, milionário, sem explorar ninguém, nem gente, nem natureza? Eu não acredito nisso, tá? Pode ter, mas é super minoria. Aqui, a gente falou nisso semana passada, é o ganha-ganha. Eu falei daquele Cristo de braço aberto no alto do Corcovado, ali na zona sul do Rio de Janeiro.
que para mim é a maior expressão do amor incondicional. E eu falei isso na semana passada. Para chegar no amor incondicional, a gente precisa primeiro resolver o amor próprio. A gente precisa curar o amor próprio. Depois curar o amor condicional, o amor pelos nossos. Para aí pretender, né, a vislumbrar a possibilidade de um amor incondicional. Porque só a tarefa de curar o amor próprio e de curar o amor condicional já é vidas nisso. Né? Então, o amor incondicional é um objetivo bacana, mas a gente precisa ter cuidado de não pular a etapa, né? Porque é muito apaixonante aquele gesto do Cristo de braço aberto no alto da montanha. Mas está no alto da montanha, tem que subir. Tem todo um percurso para fazer, que começa na base, e a base é o amor próprio. O resto da nossa vida, toda a nossa vida, vai ser determinada pela qualidade de vida que a gente vive dentro da gente. Essa é uma pergunta boa para a gente fazer para a gente, como um aferidor. Né? Com que qualidade eu vivo dentro de mim? Com que qualidade eu vivo comigo? Eu me relaciono comigo? Com que qualidade eu me sinto encarnado nesse corpo? Pertencente à minha família, à minha cidade, ao meu país. Isso vai determinar o resto todo. Todo. E quando chegar aqui, lembrando que os chakras não são sequenciais, eles são estruturas simbólicas, holográficas, né? E energéticas. Quando chega aqui, vem essa pergunta, sai aqui na boca, o que você fez da sua expressão? Esse chakra vai falar também da voz, desde a emissão física da voz até a emissão emocional da voz. Quer ver uma coisa que é muito interessante? Como é que você administra sim e não? Eu tinha um professor que dizia que a gente anda pela vida com duas bandejas, uma em cada mão. Uma tem escrito sim, a outra tem escrito não. E a gente passa pela vida também com essa dinâmica do sim e do não. Quantos nãos você não disse e gostaria de ter dito? Quantos sims você disse que você não gostaria de ter dito? E a gente faz isso com a gente. A gente dá mais do que recebe, faz mais pelo outro do que pela gente, diz sim quando não queria, não diz não quando queria, porque a gente não pode correr o risco de não ser amado e de não pertencer. E para ser amado, ainda que sejam migalhas, a gente faz qualquer coisa. Qualquer. A gente atura relacionamento abusivo, adoecido, violento, relações profissionais ruins, relações sociais, familiares ruins, contanto que a gente tenha uma chance de ter migalhas. Migalha. A gente precisa ser amado e pertencer. Isso é pulsional, isso é atávico, é visceral, não é racional. Eu faço qualquer coisa, eu passo por cima de mim, contanto que eu tenha alguma migalha de afeto, de amor, de pertencimento. Eu estou exagerando, mas a gente faz isso em vários níveis, em vários segmentos da gente, da nossa vida. A gente está fazendo escambo o tempo todo, com dar e receber, com sim e não, com eu e o outro, o tempo todo. Esse chakra vai falar psicossomaticamente, tensão no pescoço. É claro que isso é muito genérico, tá, gente? Mas, genericamente, tensão no pescoço,
O Reich dizia que aqui era a zona do controle. Então, tensões na cervical, no pescoço, podem estar somatizando questões com controle. E nós, enquanto cultura greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista, ocidental, controle é um negócio importantíssimo para a gente, né? A gente fica tentando controlar tudo, controlar o tempo, controlar o outro, controlar os outros, controlar o incontrolável, né? Controle é uma coisa da qual a gente se apropria muito o tempo todo, né? Também muito em função... Tem uma coisa, gente, que eu tenho falado bastante também, que é importante a gente olhar. Tem um vazio, tem um buraco interno que todo mundo sente. Que todo mundo sente. Então, uma imensa parte do nosso tempo cronológico, tempo psicoemocional, tempo energético, tempo subjetivo, tempo direto e indireto, a gente gasta um quantum de energia, de tempo, de dinheiro, de tudo, para tampar esse buraco, para preencher esse vazio. Só que esse vazio não existe. Se a gente for lançar mão da onde vem esse conhecimento dos chakras, né, do Oriente, da psicologia da Índia, né, do Tibete, da China, não tem vazio nenhum. O ser humano não foi fabricado com vazio nem com buraco interno, né? Com uma falta. Essa falta, esse vazio, esse buraco, foi fabricado. Ele foi inseminado no inconsciente coletivo, né? Foi uma lavagem cerebral milenária e cultural que tem a ver com o pecado da igreja, tem a ver com a culpa, né? Culpa e controle são duas forças muito poderosas, né? E todas vão ser usadas pela gente, né? Muito, muito e muita monta nessa tentativa de preencher essa falta, esse buraco, esse vazio que não existe. A gente existe porque a gente sente. Olha que maluquice isso, né? Existe porque a gente sente, mas não existe. O fato da gente sentir, o vazio não existe, mas ele passa a existir na medida em que eu sinto esse vazio, essa falta, esse buraco interno. E isso é a origem, por exemplo, dos vícios. As adicções, as compulsões, são basicamente em função de preencher esse vazio, essa falta, esse buraco interno, seja lá por que motivo, né, ele apareceu dentro da gente. As coisas que a gente viveu na vida, todos os dissabores, sofrimentos, rejeições, violências, abusos, enfim, né, são fatores que foram contribuindo para ir alargando esse buraco, esse vazio interno, né, mexendo com a nossa autoestima, com o nosso autovalor, com o nosso amor próprio, né? E eu tenho para mim, gente, né, não é teoria da conspiração, que eu nem gosto disso, mas eu acho que tem um movimento que vem, né? Não acho que sentaram os caras numa sala para resolver isso. Isso foi acontecendo ao longo da história, né? E foi se estruturando um modus operandi que envolve o psicológico, o emocional, o inconsciente do ser humano, né? Aí entra culpa, aí entra controle, aí entra uma série de coadjuvantes, de elementos que não deveriam estar presentes. E que, no fundo, foram sendo colocados, muitos deles, para tentar algum tipo de compensação. Controle é uma delas, né? Culpa não, mas controle é. Sim, culpa sim, na medida em que a gente usa muita culpa para culpar os outros e tirar o nosso da reta. Né? Porque se eu já tenho a autoestima lá embaixo,
se eu já tenho pouco autovalor, uma autoimagem ruim, né, e pouco amor próprio, se eu ainda sou culpado, né, eu não sou ninguém. É por isso que um amigo meu dizia, você quer ser feliz ou ter razão? Né? A gente quer ter razão, porque se nem razão a gente tem, olha o tamanho do buraco que isso fica, e nem todo mundo aguenta. A depressão tem muito a ver com uma certa incapacidade, né, de lidar com esses buracos internos, que podem ser de muitas origens e podem aparecer de muitas formas na vida da gente. Então, essa interface aqui entre o nível humano e o nível transpessoal do ser humano. Na semana que vem a gente vai falar daqui. Aí entra numa esfera da mente, do psique, do psiquismo. Então aqui vai falar energeticamente desse balanceamento entre pensar e sentir. Eu tinha um professor que falava uma coisa muito engraçada. Ele dizia que talvez o maior dos nossos problemas é que a mente vai de avião a jato e as emoções vão de fusquinha. Então existe um descompasso de velocidade interna imenso entre pensar e sentir. Imenso. Que cabeça não fica um tempo enorme fazendo ping-pong, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro? Quem não? Agora, sentir está sempre no presente. A única coisa na gente que está o tempo todo no presente é o corpo. E sentir é corporal. Eu estava falando isso ontem numa live. A gente, antes de pensar, a gente sentiu. A gente começou a sentir na terceira semana de gestação, na barriga da nossa mãe, quando nosso sistema nervoso central começou a ser construído naquele embrião. A gente já começou a sentir, porque para sentir não precisa pensar. Sentir é corporal. A gente é que racionaliza sentir, e para poder racionalizar, pensar, a gente precisou nascer, aprender a falar e minimamente elaborar. Então tem um gap aí, né, entre a terceira semana de gestação e quando eu comecei a pensar, a elaborar pensamento, né, porque o pensamento é linguagem, é fala, então eu precisei falar para poder pensar. Então tem um gap aí, uns 3 anos, entre sentir e pensar. E aqui simbolicamente vai funcionar nesse também, entre outras coisas, nesse equilíbrio, né? Por isso aqui é a expressão. Aqui sente, aqui pensa e aqui expressa a fala. Claro, assim como aqui expressa ação, na maior parte das ações, as mãos, né, são as grandes atuantes na matéria, a expressão verbal é das mais complexas, né, e interessantes formas de expressão disso aqui. Tanto por isso que o velho Lacan dizia que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem, porque a fala vai determinar como o inconsciente se estrutura. É claro que o Jung dizia que o inconsciente se estrutura na forma do símbolo. Eu acho que as duas coisas são absolutamente complementares. Bom, muita gente me pergunta de cor. Quando a gente fala em termos de Oriente, de culturas como a do Oriente, que tem para lá de 5.000 anos de cultura estruturada, né, um país de dimensões continentais com milhões de pessoas, a gente não espera nunca, né, ou não deveria esperar nenhuma unanimidade, porque muito conhecimento foi produzido. Mas resolveu-se, num certo consenso intelectual moderno, que as cores do arco-íris fossem as cores dos chakras. Então a gente tem vermelho no primeiro chakra, laranja no segundo, amarelo no terceiro, verde no quarto, mas a galera esotérica ocidental colocou rosa, então tudo bem. Se você for mangueirense, pode ser verde ou rosa.
Aqui um azul celeste, um azul claro. Aqui, nesse chakra, um azul marinho, um azul escuro. E no topo da cabeça, o violeta, embora galera esotérica ocidental tenha colocado também uma cor branca para o sétimo chakra. Então, você pode usar branco ou violeta, ou branco e violeta. Tá? Então, pretende-se que as cores dos chakras sejam um dos componentes que ajuda a equilibrar os chakras, como os mantras dos chakras. Né? Se você... Gente, está na Black Friday, tá? Você pode comprar até o dia 30 de novembro, até o último dia de novembro, os meus 7 cursos gravados, com mais 5 workshops, com mais um mega desconto no curso de alinhamento energético que eu vou dar no Carnaval, é o 17º ano, e o último curso de alinhamento energético que eu vou dar, eu estou me aposentando. Eu vou fazer 70 anos e vou fazer o grande finale nesse lugar maravilhoso que é o Monte Caruná. Tá? Então tem um mega desconto para esse curso e R$ 697 à vista ou besteirinha, 70 e poucos reais em 12 vezes, acesso vitalício, a vida inteira, para ver esses cursos. Isso é legal. Tá? Então, baratinho, 7 cursos, 5 workshops, e um desses cursos e um desses workshops é sobre chakras. Tem apostila, tem os mantras dos chakras, tem um monte de exercício, tá? Tá super legal, tá bem legal. Também tem outros cursos, tem de xamanismo, tem de meditação, de respiração, de relaxamento, de desenvolvimento da sensitividade e da sensibilidade, bem legal. Dá uma olhadinha na minha bio, é na bio? Eu não sei se é na bio, ou está passando um monte de... Dá uma olhada na bio, eu tenho botado todo dia também no meu story, né? Tem no meu Reels aqui também, tá? No Facebook também. Dá uma olhadinha, tem um link, tem um programa, tá super legal. Mas eu ia falar outra coisa, né? Me lembrei desse merchan dos chakras. Mas, enfim, assim, uma coisa que eu tenho falado sempre que é muito legal para quem está chegando, porque como é um assunto muito antigo, e tem uma coisa interessante também que é importante, quando uma cultura entra em outra cultura, como aconteceu nos anos 70, né, que o Oriente entrou no Ocidente, trazendo, né, yoga, acupuntura, shiatsu, budismo, macrobiótica, meditação, ayurveda, esse universo todo. Uma cultura encontra outra. Então, novos conceitos aparecem, misturas aparecem, integrações de conhecimento, deturpações de conhecimento, né? Dentro desse assunto com chakras, que é um assunto que foi bem acolhido, né, pela nossa cultura, é um assunto que todo mundo... Aliás, os assuntos que mais me pedem para falar é chakras e animais de poder, do xamanismo. São 2 assuntos que ficaram bem pops, né? E aí você ouve falar, muita gente me pergunta, como é que eu posso ver se o chakra está equilibrado, desequilibrado? Aí tem gente que diz que tem que botar pêndulo, ou bota a mão, o chakra roda para um lado, o chakra roda para o outro, ou o chakra está frio, ou o chakra está quente. Gente, eu aprendi com a pessoa que trouxe esse conhecimento da fonte. Paulo Murilo Rosas foi a pessoa que trouxe o Tantra da mão direita, ficou um tempo na Índia, né? E trouxe esse conhecimento para o Brasil, acho que para a América do Sul. O Tantra da mão direita, né? Aquele Tantra que ficou famoso, da massagem tântrica e tudo, é o Tantra da mão esquerda. Então, no Tantra da mão esquerda, né, a cultura tântrica era a cultura que existia na Índia antes de chegar à cultura védica. Eram os povos escuros, que hoje estão mais para o sul da Índia, e no norte entrou a cultura védica, os arianos, que eram um povo de pele clara, trazendo os Vedas, né? É um povo que tem mais para o centro-norte da Índia, né? Então,
O Tantra, eu estou generalizando aqui porque é muito mais complexo do que isso. O Tantra se divide na mão esquerda, que é quando você busca a transcendência através do encontro, né, da fusão do masculino e do feminino através de um homem e uma mulher. O Tantra da mão direita é quando você busca a transcendência das duas polaridades, do masculino e do feminino, dentro de você. E aí, o que aconteceu? Lá no passado, sei lá, 3.000 anos atrás, uns mestres que eram tântricos se ligaram no yoga, no Raja Yoga, que é o yoga que gerencia, vamos dizer assim, né, a meditação. O Raja Yoga é o yoga especialista na meditação que deu sustentáculo para aquilo que passou a ser conhecido como Hatha Yoga. Então, os mestres tântricos pegaram o Tantra da mão direita, que trouxe todo esse conhecimento das posturas, dos mantras, do relaxamento, das meditações, dos mudras, que são os gestos, as bandas, que são as contrações, o Yoga Nidra, que é uma espécie de meditação barra relaxamento guiado, né? Pegaram esse conhecimento, resumiram, criaram o Hatha Yoga como uma técnica cujo objetivo é preparar o corpo para meditar. Então foi essa galera do Tantra da mão direita com quem esse pessoal, o Paulo Murilo, estudou, não há 3.000 anos atrás, obviamente, mas ele passou um bom tempo na Índia nos anos 70. E eu aprendi com ele um conceito muito legal de aferição, que é como se os 7 chakras fossem 7 caixas d'água, todas interligadas por tubulação, funcionando no sistema de vaso comunicante. Cada caixa d'água está cheia pela metade. Como o equilíbrio é uma dinâmica, não é uma estática, esse movimento fica o tempo todo na dinâmica. Então, sempre que alguma caixa d'água superenche, tem caixa d'água que meio que esvaziou. Quando você conhece como é que os chakras funcionam, a que eles estão ligados na estrutura do ser humano, você começa a perceber aonde que tem demais, onde é que está em hipofuncionamento, ou hiperfuncionamento, e está hiperenergizado. Aonde é que está hipoenergizado? Foi a forma mais bacana que eu encontrei de poder perceber, porque no Tantra da mão direita, quando eu aprendi com o Paulo e fui estagiário lá e assistente e tudo, você fazia uma anamnese. Então você vai vendo pela forma da pessoa falar, pelo que ela conta, pelo facial, pelo gestual, pela forma como ela faz as posturas. Você vai mais ou menos desenhando, né, um mapeamento, porque os chakras são um mapa. Eu tenho falado isso desde o primeiro dia. É uma estrutura de mapa, né? Os seres humanos criaram centenas de estruturas de mapeamento para poder entender o quê? Como a energia vital funciona e como capitalizar essa energia a nosso favor. Mas primeiro tem que entender para poder capitalizar. E tem um outro conceito dos chakras também que eu acho muito legal, que é a história das pétalas, porque você olha no livrinho, os indianos resolveram dar aos chakras a forma poética de flores de lótus. Então, flor tem pétala, tem botão e tem raiz. Então, as pétalas dos chakras é uma forma simbólica de mapear o gerenciamento que os chakras fazem na energia vital que está relacionada com a nossa parte mais material, mais concreta, mais tridimensional, nossa saúde física, corpo físico, comportamento, né, funcionamento mais material. O botão dos chakras está relacionado com a nossa vida interna. Isso tem mais a ver com o psiquismo, com as emoções e com a energia.
E a raiz do chakra é onde o chakra se estrutura, onde ele está enraizado, é na nossa alma, no na unidade, né? Por isso que não tem buraco, nem falta, nem nada, né? Quem quer que seja Deus, fez a gente pronto. Lembra daquela frase da Bíblia? Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Então é isso aí. A raiz do chakra, ela parte, ela se estrutura, ela enraiza, ela nasce, né? Ela se sustenta do nosso ser integral, da nossa unidade, do nosso da nossa alma, do nosso espírito, como você quiser chamar. Então, ainda temos mais 2 encontros, né? Na próxima quinta-feira a gente vai falar do Agna Chakra, que é o gerente da mente, e vamos falar do Sahasrara Chakra, que é a nossa conexão. Tá bom, gente? Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Já fiz o merchan da Black Friday, aproveita. Tá por um pouquinho mais da metade do preço, se você fosse comprar tudo separado. Então dá uma olhadinha na minha bio, no meu, onde tiver um link, né? Se você não achar, entre em contato comigo, me manda um privado no Facebook, no Instagram, um e-mail, um WhatsApp, que eu falo com você. E eu tenho 3 e-books que eu distribuo de graça, tá? É só me mandar uma mensagem que eu mando para vocês. E é isso aí, gente. Até quinta-feira que vem, vai ficar gravado aqui, vai para o meu canal de vídeos no YouTube, vai para o meu canal de podcast no Spotify, na Apple, tá bom? E aguardo vocês na quinta-feira que vem. Um bom fim de semana. Um beijo grande.